Antônio Pedreira para presidente da República. Jornal do Brasileiro, atenção, atenção, em edição extraordinária, o Jornal do Brasileiro focaliza por antecipação a derrota fragorosa que o PMDB terá na eleição presidencial de 15 de novembro, por 2 pontos da maior importância. Primeiro, negando a sua participação no governo José Sarney e recusando o apoio dos políticos moderados, jogando fora, assim, um contingente de aproximadamente 40 milhões de votos. Segundo, por alguns políticos das fileiras PMDBistas não terem honrado acordos firmados com lideranças de partidos novos. É o exemplo do governador do Rio de Janeiro, que publicamente prometeu governar com a coligação de 12 partidos políticos. Entre eles estavam o PPB, o PMC, o PMN e o PTN, que formavam a Aliança Popular. O governador, então candidato, assumiu um acordo político que daria aos 4 partidos a participação no governo da proporção dos votos obtidos. Como o governador obteve aproximadamente 3 milhões de votos e a Aliança Popular em torno de 500 mil votos, dentro da partilha, ela teria direito a 15% do governo, o equivalente a 2 secretarias de Estado e a direção de várias estatais. O acordo foi firmado pelos presidentes dos partidos políticos com o PMDB e referendado pelo governador Moreira Franco. O registro do documento está no cartório do 2º Ofício de Títulos e Documentos, que recebeu o número 166807. Vejam que tipo de governador. Assinou um acordo e não cumpriu. Eu, nessa época, concorri para senador, com o slogan Senador do Povo. Tive 378 mil votos. Ajudei a esse governador, e esse governador não cumpriu esse acordo. E acordo desse tipo de gente que não cumpre, nós só temos que rasgá-lo e jogá-lo no lixo. Agora, não é possível que continue aí esses políticos mentindo. Políticos que prometem ao povo acabar com a fome, com a miséria e com a violência em 6 meses e não cumpre, o povo deveria ter poder de caçá-lo. No meu governo, faria uma lei para se caçar esse tipo de gente. Se você tem alguma sugestão para o nosso plano de governo ou se você tem alguma coisa para denunciar ao Pedreira, use a nossa caixa postal 92896, Brasília, Distrito Federal. Antônio Pedreira para presidente da República. É bem que vem, para presidente, é bem meu bem. Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Somos muitos milhões de homens comuns e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonho e margarida. Nós estamos aqui em Volta Redonda, no memorial, em homenagem aos 3 operários mortos, assassinados pelas forças da repressão, como uma forma de homenagear, nesse dia de finados, todos aqueles que lutaram pela classe operária e que lutam por uma sociedade mais justa. São os nossos heróis. E nós falamos de um partido, somos de um partido, somos de um movimento, de uma luta, que tem muitos heróis e muitos mártires. Podíamos falar de todos eles, mas estamos aqui querendo simbolizar nesses mais recentes, nesses que ainda, nesse período de transição, já talvez apontando para a democracia e teremos que consolidar, para essa nova sociedade que teremos que construir, eles que simbolizaram num determinado momento toda essa luta. É aqui a homenagem do Partido Comunista Brasileiro, a homenagem da candidatura Roberto Freire, Sérgio Aroca, a homenagem de todos aqueles que não querem ter memoriais desse tipo nunca mais na nossa história. Eu poderia dizer que eu vou votar no Roberto, porque eu conheço ele há mais de 10 anos, e a atuação dele como político tem sido no mínimo brilhante. Mas tem mais que isso. Nessa campanha ele me pegou de jeito, ele me surpreendeu. A mim e a muita gente, é o candidato mais fácil da gente fazer a cabeça, porque está todo mundo preparado para gostar dele. Ele tem um discurso novo, não tem aquele senso de político, ele não faz promessa. E a sinceridade dele. Ele fala de qualquer assunto mais delicado, ele fala de religião, de maconha, de aborto. Com a maior sinceridade, ele diz o que ele pensa. Eu acredito nele. Eu vou votar no Roberto, porque eu acho ele o máximo. E modéstia à parte, como dizem os sambistas, ele é da política e é do nosso partido. Quarta-feira, 15 de novembro, vote nele. A
Atenção Manaus! Nesta sexta-feira, às 2 horas da tarde, carreata com Roberto Freire saindo do aeroporto. Às 7 da noite, showmício na Praça da Saudade. É Freire que vem, para presidente, é Freire meu bem. A TV Globo, que é concessionária de serviço público, resolveu não realizar o debate entre os presidenciáveis. O seu dono, senhor Roberto Marinho, e seu candidato não gostam do debate democrático. Quem cresceu e ganhou dinheiro na sombra da ditadura tem medo da verdade. Só acredita na mentira e na difamação. É uma vergonha. Brizola, o administrador. Quando Brizola foi prefeito de Porto Alegre, seu lema era: nenhuma criança sem escola. Brizola já era um brasileiro preocupado com a educação. Governador do Rio Grande do Sul, Brizola construiu 6.300 escolas. Nenhuma criança sem escola. Nenhuma criança analfabeta. Ainda como governador, ele iniciou a primeira colonização de terras no Brasil. Dentro da lei, mesmo sofrendo uma campanha da imprensa reacionária, Brizola estatizou 2 empresas estrangeiras que exploravam o povo do Rio Grande. O Rio Grande cresceu junto com Brizola, e o seu povo reconhece isso. A prova é que hoje, muitos anos depois, Brizola é o candidato com a preferência absoluta dos gaúchos. Rio de Janeiro. Como governador do Rio, Brizola iniciou a construção de 500 CIEPs. Uma escola integrada onde as crianças entram de manhã e ficam o dia inteiro. Estudam, recebem 3 refeições, fazem ginástica, têm tratamento médico e dentário e momentos de lazer. O governo Brizola foi voltado para o povo mais humilde, mais pobre. Levou eletricidade e luz para os locais mais esquecidos. Deu casas e lotes para as famílias mais necessitadas. Saneou grande parte das favelas e da Baixada Fluminense. E, enquanto a mortalidade infantil crescia em todo o Brasil, Brizola conseguiu reduzir no Rio de Janeiro. Valorizou as pequenas e médias empresas. Abriu novas frentes de trabalho. Valorizou o funcionalismo público e fez justiça aos aposentados. Criou bibliotecas públicas. Construiu o Sambódromo, palco do nosso carnaval, e durante todo o ano uma grande escola. Levou ao interior o crédito e a eletrificação, estimulando a criação e a diversificação das culturas. O Rio cresceu muito com Brizola, que soube acreditar e investir no seu povo. Hoje, no Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, o povo inteiro está com Brizola. Maioria absoluta. Por isso a gente diz: quem conhece o Brizola, vota no Brizola. O Brasil já escolheu o seu candidato, Brizola. Em Alagoas, o povo do Nordeste já encontrou o seu candidato, Leonel Brizola. Governador Brizola! Está balançando aqui. Aqui está o povo nordestino! Aqui está o Nordeste inteiro a dizer que a partir de 90 as amarras do subdesenvolvimento se acabarão e nós haveremos de emergir como a região capaz de sobreviver através do nosso trabalho e nosso corpo.
Participe da campanha do Brizola. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com seu povo. Não, seu Brizola. Na nossa bandeira não tem vermelho. Não, seu Lula. Na nossa bandeira não cabe nem a foice, nem o martelo. O que mais me arrepia nesta campanha eleitoral é ver que certos candidatos levam para o horário eleitoral gratuito a bandeira vermelha, a bandeira da foice e o martelo. Esta não é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira, a bandeira verde e amarela. A gente está no caminho da fome. Beleza? No caminho da fome. No Brasil, 16 milhões de crianças todas as noites vão dormir com fome. Estas crianças não estão brincando. Não, estas crianças estão recolhendo restos de comida. Estas são cenas de guerra. Guerra contra a fome, travada por muitas mulheres brasileiras para poder alimentar seus filhos. Vim buscar as coisas, o resto da feira. Para poder manter o meu filho. Meu Deus, o que está acontecendo com esse nosso país? É quase impossível acreditar que as pessoas tenham chegado a esse ponto. Por falta de um líder que saiba dividir as riquezas, estamos no caminho de dividir as misérias. Todos são iguais perante a lei. Que lei do cão é esta que humilha as pessoas assim? Que governo covarde, preguiçoso e incompetente é este que obriga mães de família a se arrastarem no chão da miséria para recolher restos? Que absurdo é este que faz com que algumas pessoas pensem em entregar o Brasil ao comunismo? O Brasil não é pobre. Pobre são seus governantes. Sarney uniu-se ao PMDB e o Brasil está cada vez mais miserável. Brizola foi governador do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ficou mais miserável. Lula, do PT, é deputado federal e o Brasil está cada vez mais miserável. Mário Covas é senador e o Brasil está cada vez mais miserável. É por estas e outras razões que o povo do Brasil ainda está indeciso para escolher o seu novo presidente. Em rede nacional, apresentamos Pesquisa de Competência. Maluf reduziu em até 60% o preço dos alimentos ao consumidor, enquanto todos os outros candidatos juntos não conseguiram reduzir o preço da alimentação em nada. São Paulo, governo Paulo Maluf. Através da criação dos mercadões, Maluf conseguiu fazer com que a comida chegasse mais barata em até 60% na mesa do povo. Eliminando os atravessadores, os mercadões serviram para que os produtores vendessem seus produtos diretamente aos consumidores. É tudo barato. Vale a pena. Batata, cebola, tomate, eu acho bem mais barato. Tem coisa que a gente compra até por metade do preço. É por tudo isso e por lembrar que no tempo de Maluf a vida era melhor, que o povo de São Paulo já escolheu seu candidato. As pesquisas de opinião são unânimes em apontar em São Paulo Paulo Maluf, em primeiríssimo lugar. Gallup, 24,4%. Jornal SPTV, 39,8%. Datafolha, 24%. Folha do Litoral Norte, 40%. Rádio Jovem Pan, 26% da preferência do eleitorado. O certo é mão na caneta e 11. Olha como é que faz. Brasil pra frente. Maluf, presidente. E eu vi algumas senhoras falando sobre a eleição, que é só o que a gente pensa agora, e dizendo, eu acho o Paulo Maluf ótimo, competente, capaz, etc. Mas não vou votar porque ele não tem possibilidade. Gente, o que é isso? Não teria possibilidade se você continuasse pensando desse jeito. E pensando desse jeito, nós vamos correr o risco de eleger uma pessoa que todo mundo tem medo. Que diz, Deus me livre, nossa, isso, presidente do Brasil. Não vamos correr esse risco não, gente. Pelo seguinte, vamos votar, levar Paulo Maluf ao segundo turno e depois no segundo turno vai zerar tudo
E aí a gente vai escolher entre dois, certo? Aí vamos escolher Paulo Maluf. Maluf, presidente competente. Deixe-me ajudar o Brasil. Deixe-me ajudar você. Honestidade, dignidade e competência. Votem no Eudes. Conheça seu programa de governo através do Partido Liberal Progressista. Eudes Matar, o último na cédula. Meus amigos, empresa estatal é igual a corrupção, mordomias, privilégios, tráfico de influências e empreguismo desenfreado de familiares e afiliados de políticos. Você quer que continue a ser assim? Então vote no Lula, pois o programa estatizante de seu partido, mantendo as atuais estatais e criando outras, só servirá para continuar estimulando a tudo isso que hoje nos revolta. Em 15 de novembro, não se deixe enganar, vote para mudar, vote certo, com a experiência e a competência. Nossa força é o coração, Mário Covas. Nosso amor é verdadeiro, Mário Covas. Pela vida deste chão, pelo povo brasileiro. Atenção, Minas Gerais. Amanhã é dia de abraçar a verdade. Mário Covas vai estar em Patos de Minas às 3 da tarde. Depois vai a Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Sete Lagoas. Às 8 da noite, grande comício de Mário Covas em Contagem. Sexta-feira, Contagem conta com todo o povo da Grande BH. Ao lado da Cuca, às 8 horas da noite. O comício da vitória, o comício da arrancada para Mário Covas, presidente do Brasil. Em cada 100 políticos, 12 são considerados sérios. Entre esses 12% estão os políticos do PSDB. É o time do Mário. Ana Maria Rates, deputada do Rio de Janeiro, é Covas. Maria de Lourdes Abadia, deputada de Brasília, também é Covas. Mário Covas, o Brasil de cara limpa. Mário Covas dignifica a atividade política no seu tempo, assim como um dia fez Tancredo Neves. Ele tem compromissos claros para com esse país. Ele tem um programa objetivo de governo. E mais do que isso, Mário Covas não traz consigo as marcas do radicalismo, da demagogia ou da incoerência. Votar em Mário Covas é uma decisão de consciência e de coração também. É uma declaração de fé no futuro desse país. É a certeza de que nós estamos hoje escolhendo o melhor. Por Minas, pelo Brasil, é Mário Covas. Em respeito ao dia de finados, o PSDB decidiu apresentar somente amanhã a explosão de alegria dos vários comícios do senador Mário Covas, inclusive o monumental comício de Manaus. Hoje vamos fazer uma homenagem à criança, à vida. Uma das principais preocupações do governo Mário Covas é a criança. Ele foi um dos poucos presidenciáveis que participaram em Brasília do Encontro Nacional de Meninos de Rua, uma reunião para discutir o problema do menor. Não há problema do menor, há problema é do maior, há problema é da sociedade. Que tipo de sociedade é a nossa que classifica a criança como um problema? A criança não pode ser nunca um problema. Problema é a sociedade onde a criança sofre o que sofre a criança na sociedade brasileira. Um partido sério que veio para ficar acredita no futuro. Por isso, desde o início, criou os Tucaninhos. O envolvimento sadio e alegre das crianças desde cedo com a política, com as responsabilidades que elas irão enfrentar amanhã. Se você pudesse votar para a presidência, para quem você votaria? Por causa. Quem tem filhos, quem deseja um Brasil melhor para todas as crianças brasileiras, tem que votar em Mário Covas. Porque ele já provou que respeita a criança, que tem amor por ela, e não é só da boca para fora, não. Quando foi prefeito de São Paulo, Mário Covas simplesmente dobrou o número de creches. Existiam 139 creches na cidade de São Paulo. Mário Covas construiu mais 135. Mário Covas construiu uma nova sala de aula por dia em seu governo. E fez tudo isso sem anúncio, sem placa, sem festa, sem despesa extra. Fez com a humildade dos que aplicam simplesmente, honestamente, o dinheiro do povo, a contribuição do povo. Quem tem filho tem que ter responsabilidade. Quem tem responsabilidade
Nota em Mário Covas. O que posso te dar, meu filho, que tenha a grandeza desta terra, que tenha a certeza de te acompanhar pela vida fora? O que posso te dar, meu filho, maior do que saber indicar o rumo certo, maior do que saber usar o direito que agora tenho, direito de escolher quem vai reerguer este país com autoridade e coragem? O que vou te dar, meu filho, maior que tudo, é um futuro digno para o Brasil. Mário Covas, Brasil de verdade. Nossa força é o coração, Mário Covas. Nosso amor é verdadeiro, Mário Covas. Pela vida desse chão, pelo povo brasileiro. Vamos todos uma voz, Mário Covas. Nosso país mudar, Mário Covas. Me mexer quem pensa em nós, e saberá nos liderar. Coragem pra vencer, muda Brasil, que eu quero ver. Com força, com vontade, Mário Covas, pelo Brasil da verdade. Nossa força é o coração, Mário Covas. Nosso amor é verdadeiro, Mário Covas. Pela vida desse chão, pelo povo brasileiro. Vamos todos numa voz, Mário Covas. Nosso país mudar, Mário Covas. Eleger quem pensa em nós e saberá nos liderar. Coragem pra vencer, Mário Covas, Mário Covas, Mário Covas, Mário Covas, Mário Covas. Coragem pra vencer, muda Brasil, que eu quero ver. Com força, com vontade, Mário Covas, pelo Brasil da verdade. Ulisses 15, presidente. No Dia dos Mortos, reverencio 3 grandes mortos: Juscelino Kubitschek, Teotônio Vilela e Tancredo Neves. Juscelino foi o desenvolvimento. Ele mesmo se definiu: não sou presidente, sou mestre de obras. Deixou obras imorredoras ao país. Ouvi dele a mais bela definição da política. Na viagem que fizemos de Brasília a São Paulo, véspera de sua trágica e prevista decisão de ir de automóvel para o Rio de Janeiro. Disse-me, empolgado, Juscelino: Ulisses, a política é a esperança. Quanto maior a tormenta, maior a esperança de vencê-la. A política é a esperança. Salve, Juscelino, o presidente Esperança. Quando Teotônio Vilela filiou-se ao PMDB, disse-me: presidente, sou um doido manso, não se importe comigo, deixe-me sair por esse Brasil afora. Foi o que fez. Saiu para as prisões, para visitar e defender presos. Saiu para as greves, para proteger trabalhadores e estudantes contra a fúria da repressão armada. Saiu para simpósios, reuniões, conferências por todo o país, clamando pelo que parecia então uma blasfêmia: ser impagável a dívida externa. Salve, Teotônio, o doido manso da coragem brasileira. Tancredo Neves foi o homem providência, o homem ponte, síntese de convergências e abrangências. Sem a ponte Tancredo, a travessia da ditadura para a democracia não transitaria. É dele a frase profética: não vamos nos dispersar. Não se trata de dispersar pessoas, mas não dispersar compromissos, não dispersar a democracia na leviandade e na demagogia, não dispersar a liberdade pela sujeira da corrupção, da especulação, dos subsídios imorais. Nós do PMDB não podemos nos dispersar, pois institucionalizamos a democracia, devemos agora institucionalizar na democracia a igualdade social. Salve Tancredo, o presidente de transição. Juscelino, Teotônio e Tancredo são exemplos vivos. Vamos segui-los.
para o bem do Brasil. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. Na hora de votar, conte até 3. E pense qual é o candidato em que você pode confiar para ser o presidente do Brasil. Pense em quem lutou a vida inteira pela democracia e pela liberdade. Pense no candidato honesto, de mãos limpas. Pense no estadista, no político experiente. Esta é a cédula em que você vai votar. Conte até 3, de baixo para cima. 1, 2, 3. Ulisses Guimarães. O voto certo no homem certo. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. O presidente em exercício do PMDB, Jarbas Vasconcelos, deu uma entrevista no programa da tarde à jornalista Silvia Popovic. Vamos ver um trecho. Queria que o senhor comentasse a candidatura de Silvio Santos ao presidente da República. Como é que o partido vê a candidatura dele? Eu acho isso uma grande piada. Uma piada tão grande como aquela piada que durante quase toda a campanha quiseram nos impor, de que Sarney era PMDB. Eu acho que querer jogar o Silvio Santos no momento final da campanha, com tanta perplexidade que o país atravessa, é querer chafurdar mais ainda o quadro político nacional. Mas o partido está preparado para enfrentar isso. O partido enfrentou muitos obstáculos nesta campanha, e não será a candidatura arranjada, arrumada, de última hora, que irá atrapalhar a ascensão de um estadista como Ulisses Guimarães ao poder, ao Palácio do Planalto em 15 de novembro. Quer dizer que o senhor está com sentimento de vitória, eu estou vendo que o senhor está... O seu sentimento é um sentimento de vitória, é isso mesmo? É isso porque eu acredito em duas coisas. Acredito que vai prevalecer a força do partido, a organização do partido, o sentimento do partido, a história e a tradição do partido. Todas essas coisas irão prevalecer no dia 15 de novembro. E irá prevalecer, por outro lado, o bom senso do eleitor, do jovem, do velho, da mulher, do trabalhador, do aposentado, que não vai querer jogar o país na aventura. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. O dia 31 de outubro, Dia Nacional do PMDB, mostrou a força da militância em todo o Brasil. Florianópolis, Santa Catarina. As buzinas anunciavam a hora da virada na campanha de Ulisses. Foi a carreata da vitória do PMDB. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A juventude vestiu a camisa, agitou a bandeira e fez a festa do dia do PMDB. A carreata percorreu toda a cidade. E a certeza da militância do Mato Grosso do Sul é a vitória de Ulisses. O PMDB sempre viveu do seu trabalho de corpo a corpo, da procura do eleitor na sua casa, do seu amigo, da sua esposa, da sua família. É isso que o PMDB sabe fazer e começa a fazer hoje. E eu acredito que ainda dá de mudar muita coisa. Amanhã, Ulisses e Valdir vão à Bahia. Ao meio-dia, carreata e comício em Irecê. Às 2 da tarde, carreata e comício em Senhor do Bonfim. Às 4, carreata e comício em Jacobina. E às 9 da noite, grande comício em Feira de Santana. No dia 15, para você votar certo, conte 1, 2, 3, de baixo para cima e vote certo. Vote em Ulisses. Faça um X nesse quadradinho. E pronto, você votou certo. No homem certo. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. Se não fosse o PMDB, os trabalhadores brasileiros não poderiam decretar greve para defender seus interesses. O direito de greve foi uma conquista do trabalhador na Assembleia Nacional Constituinte sob o comando de Ulisses. Essa proposta foi aprovada com 436 votos. Os outros partidos juntos deram 190 votos. E o PMDB deu 246 votos. Veja bem, outros partidos 190 votos. PMDB 246 votos. Sem os votos do PMDB, o direito de greve não existiria na Constituição. E a livre manifestação dos trabalhadores seria reprimida pela polícia, como na ditadura. Na hora de votar, não esqueça. Vote em quem sempre votou em você. Programa de governo. O Brasil tem hoje 32 milhões de analfabetos. É um número trágico.
E o pior é que esse número cresce, e cresce justamente entre as crianças de 7 a 14 anos. Essas crianças em idade de frequentar a escola já são quase 1/3 do total de analfabetos do país. Todo ano, mais de 4 milhões de crianças em idade escolar não conseguem vaga para estudar. E das que chegam à escola, metade não passa da primeira série. É triste, mas chegar à escola não é garantia de uma boa educação. Ninguém aprende de barriga vazia. O programa de merenda escolar não é suficiente para evitar que as crianças abandonem a escola por não ter o que comer. Além disso, nas escolas falta desde material até condições de higiene. Para aprender é preciso ter quem ensine. E outra triste realidade é que os professores estão entre os profissionais mais mal pagos do país. A orgia do clientelismo e do desperdício nos orçamentos públicos reduziu a parcelas mínimas dos investimentos na educação. Seja para manter escolas e construir novas escolas, seja para pagamento digno dos professores, seja para a alimentação das crianças. Milhões de meninos e meninas não vão à escola ou só a frequentam por pouco tempo. E outros milhões estão matriculados, mas encontram salas de aula quebradas, sem carteira, sem quadro negro, sem teto. Vivi esse desafio em minha luta na Bahia. É uma tarefa gigantesca e inadiável do governo e da sociedade. Recompor no Brasil a prioridade da educação. O dinheiro pode faltar para os banqueiros internacionais, mas não pode faltar para a educação da nossa juventude. Ulisses tem esse compromisso com o futuro do Brasil. O salário miséria é o maior responsável pelo analfabetismo que ultraja o Brasil. Devido ao salário fome, a criança foge para a rua, abrindo-se a porta para o tóxico, o roubo e a morte. Devido ao salário vergonha, 70% das crianças abandonam a escola, indo trabalhar para que a família não morra de fome. No meu governo, implantarei soluções. E, além da melhoria salarial para todos, é necessário aumentar condignamente os vencimentos dos professores para assegurar a qualidade de ensino. Jornada única no ciclo básico de 5 a mais horas também é importante, pois assim a criança aprende mais, além de melhorar o seu ambiente cultural. Merenda escolar e leite para todas as crianças. Expandir a pré-escola em convênio com os municípios. Municipalizar o ensino com a transferência de recursos da União e do Estado, sem apertar, contudo, os professores. Ulisses é a força que brinca o povo, é o nosso guerreiro, na praça de novo, bater nessa terra, um grande país, terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses é a força que brinca o povo, é o nosso guerreiro, na luta de novo, embora minha gente, meu povo de fé, com Ulisses pra frente, é o Brasil de pé. Ulisses 15, presidente. Os especuladores que ganham dinheiro com dólar e ouro no Brasil ameaçam deixar o país em caso de uma vitória popular. Se assim o fizerem, será também uma vitória contra a poluição econômica. Cabeira! Minha gente, emprego, casa, escola, transporte e saúde. É isso que a gente precisa para viver. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Nós vivemos, sim, em sociedade. Em uma sociedade dita organizada. Em um país que deveria ter governo. Cada pessoa é responsável por si mesma. Mas a sociedade e o governo também são responsáveis. O mundo em que a gente vive hoje se organizou de um jeito que a gente já não consegue resolver sozinhos os nossos problemas. É para isso que existe o governo. O governo tira uma parte do que cada um produz, do que cada um ganha, através dos impostos. É esse dinheiro que deve ser usado para fazer o que é necessário para o conjunto da população. Com o dinheiro do seu imposto, você não pode construir uma escola, nem um hospital. Mas somando o dinheiro de todos, de vários impostos, isto é possível. Quer dizer,
Essa é que é a obrigação do governo. Eu estou falando sobre isso hoje porque está acontecendo uma coisa muito grave que a maioria dos brasileiros não sabe. Você que é trabalhador, todo mês recebe o seu contra-cheque e vê lá o desconto para a Previdência Social. A Previdência Social é que deveria garantir a você assistência médica e aposentadoria. O desconto da Previdência é alto e faz falta no final do mês. E o que está acontecendo, minha gente, é uma vergonha. É um verdadeiro roubo. O governo que aí está deve hoje à Previdência 23 bilhões de dólares, ou 250 bilhões de cruzados. Você desconta todo mês e, em vez do dinheiro ir para a saúde, para a aposentadoria do trabalhador, eles jogam o dinheiro em outras despesas. É por isso, minha gente, que no meu governo os trabalhadores vão escolher diretamente os representantes do povo na gestão da Previdência. E aí você, contribuinte da Previdência Social, é quem vai decidir o que fazer com o seu dinheiro, em benefício da sua saúde, em benefício da sua família. Mas não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar pela posse do novo presidente. O governo tem que pagar agora o que deve à Previdência Social. O presidente do maior sindicato do Brasil, Luiz Antônio Medeiros, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, está fazendo uma campanha pelo pagamento imediato da dívida da Previdência. Esta campanha é nossa, porque esta é uma luta a favor dos interesses da maioria. Nós somos a maioria e nós sabemos, minha gente, que agora chegou a nossa vez. A dívida do governo é mais de bilhões de dólares. É por isso que nós temos poucos hospitais, que a aposentadoria é uma vergonha, que a infância não é cuidada. Essa dívida aqui é maior do que a outra. Isso aqui é caso de polícia. Ou os governos pagam, ou vão ter que ser acionados como se estivéssemos acionando um bandido. Mas isso aqui é questão de honra nossa. O que é nosso é sagrado, ninguém mete a mão. Em Osasco, cidade onde os operários brasileiros fizeram a primeira greve contra a ditadura, mais de 60 mil pessoas foram às ruas dar o seu apoio a Collor. Comigo na presidência, o meu compromisso com o trabalhador estará mais do que nunca vivo, presente de pé. Isso porque esse compromisso vem de longa data, desde que meu avô, Lindolfo Collor, fundou o Ministério do Trabalho. Foi o seu primeiro titular, criou a legislação trabalhista que até hoje ampara o nosso trabalhador, além de ter lançado as sementes do que viria a ser no futuro a Previdência Social. No governo Collor vai ser assim. O governo vai honrar seus compromissos com a Previdência Social. Quem vai decidir onde e como serão aplicados os recursos são os trabalhadores. Um compromisso do governo Collor. Você sabia que em apenas 2 anos como governador de Alagoas, Collor construiu 130 armazéns comunitários, 16 novos hospitais e centros de saúde, 73 novas escolas no interior do estado e 113 quilômetros de estradas pavimentadas? Chegou a nossa vez, Collor! Vamos, grande a nossa sede, do tamanho de um país. Juntos chegaremos no Brasil brasileiro, aonde a gente possa ser feliz. Juntos chegaremos lá, no Brasil, com a gente juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, no Brasil, com a gente juntos chegaremos lá. Retrato do nosso tempo em todo o mundo. Este jovem é uma realidade. É a juventude, é o novo mundo, é o novo tempo. À sua frente, uma coluna de tanques. É o poder, a opressão. E de que lado está esse jovem? À esquerda? À direita? Não. Ele está à frente da revolução do novo tempo em todo o mundo. Os tanques, a opressão, o poder carcomido, este sim, que vai ora à esquerda, ora à direita. A força jovem,
O novo no Brasil tem que barrar esta fileira de tanques da esquerda e da direita. Nós precisamos dar um salto à frente. Vamos para o grupo dos povos da vanguarda, que amam acima de tudo a liberdade. E a você, jovem. Você, jovem, que milita nas ideias liberais. Na vanguarda liberal. Eu quero conversar com você. Eu sei que você hoje nas universidades, nas escolas, enfrenta aqueles grupos que são ruidosos e que carregam uma estrelinha que está sempre disposta a desafiar e a cada vez que há uma reunião com grupos contrários ao seu pensamento, se põe de uma forma muito aguerrida, tentando impedir que se fale. Eu queria fazer uma pergunta a você, meu caro jovem, para que você faça essa pergunta a eles. Por que este grupo da estrelinha vermelha, que se diz defensor da democracia, que se diz defensor dos direitos humanos, por que este grupo se calou quando a Estrela Vermelha, que é sua sucursal lá fora, passou e calou os jovens com os tanques na Praça da Paz Celestial na China? Democratas de meia pataca. Chegou a hora de nós termos democracia mesmo e ter gente que acredita na democracia e não que queira usar a democracia para suprimir as liberdades. Quando eles colocarem 20, meu caro amigo jovem liberal, vamos colocar 40. Se eles colocarem 40, nós vamos colocar 80, porque a maioria que quer e ama a liberdade tem que ir à frente. Não se cale, não recue. E a minha candidatura é para dar a você, jovem, força de luta, porque eu tenho certeza de que juntos chegaremos lá. 1, 2, 3 e lá vamos! 2 patinhos na lagoa, bote a CP22. Das palmeiras, onde canta o sabiá. Vamos, grande a nossa sede, do tamanho de um país. Juntos chegaremos no Brasil brasileiro, aonde a gente possa ser feliz. Juntos chegaremos lá. Atenção, Minas Gerais. Amanhã a CIT leva o seu programa de governo para Eloy Mendes, Lavras, Alfenas, Poços de Caldas, Leopoldina, Cataguases e Juiz de Fora. Vamos juntos, na vitória com a CIT. O dia de hoje é de reflexão, recolhimento, prece e saudade. Por um momento, o presente perde sua força. Abrimos uma brecha na armadura com que enfrentamos a realidade e nos deixamos penetrar por lembranças, sentimentos adormecidos e pela aguda consciência do que definitivamente perdemos. É então que podemos perceber um pouco de tudo que existe em nós, daqueles que não existem mais. Reconhecemos em cada pedacinho do que somos a presença forte daqueles de quem recebemos ou com quem somamos, multiplicamos ou dividimos a vida, e cuja ausência hoje nos diminui. Diz a sabedoria do interior do nosso país que é com os vivos e com a vida
que escondemos e sepultamos os nossos mortos. No Brasil, essa compreensão é profundamente necessária, porque a morte, principalmente a que pode ser evitada, é uma incômoda companheira de jornada. O caminho entre o nascimento e a morte é natural. A desarmonia está em a vida não poder ser vivida com dignidade e a morte não ser apenas a consequência esperada do tempo. Não é natural que uma criança venha morrer de subnutrição. O homem de bala, a mulher de um estupro ou a família de toneladas de terra que lhe caíram em cima. Fere a harmonia da criação que uma vida se acabe de repente pela violência ou aos poucos pela fome. Atinge em cheio a dignidade humana que os homens sejam felizes, porque a sociedade em que vivem está desarrumada e é injusta. E nela, eles não encontrem o seu cantinho de paz. E vez por outra, como que para desafiar um povo cheio de esperança, a morte exerce em toda a plenitude o seu poder de mudar os fatos e frustrar os sonhos. Há alguns anos, depois de muita dor e sofrimento, um homem simbolizou a esperança. O Brasil encontrara quem o conduziria ao destino que o seu povo merece. Chamava-se Tancredo Neves. E pela primeira vez em sua vida de homem público, ele desatendeu à vontade do povo e morreu. Morreu e nos deixou o melhor dos seus sonhos. Um sonho que recebera de Getúlio Vargas em seus últimos momentos, na forma de uma caneta, com a qual ele queria assinar um dia as medidas que libertariam a sua gente. Um sonho que está agora em nossas mãos. Em menos de 2 semanas, cada um de nós irá usar uma caneta para com ela indicar o futuro presidente do Brasil. Serão muitas as canetas e é preciso que em todas elas esteja o sonho de Getúlio Vargas, de construir uma sociedade solidária, justa e humana. Seremos, como queria Tancredo, 80 milhões de heróis enlouquecidos de esperança, obedecendo a sua ordem de não dispersar. No dia 15, cada lágrima que derramamos por sua morte será a tinta com que afirmaremos a nossa vida. Nesse dia de finados, na homenagem que cada um de nós presta aos que mais amou, deixo a você as palavras que há 2000 anos consolam a humanidade. Cristo nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos viver. Vote Afonso. Vote 14. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Sabe o que faz falta? Sinceridade, honestidade, caráter, vergonha na cara e jogo limpo. Pense. Pense bem. Pense 25. Vote Aureliano. Isso mesmo. Pense. Você que sempre pensa antes de tomar uma decisão, certamente vai pensar muito antes de tomar esta decisão em 15 de novembro. E ainda mais agora, você está vendo quando a disputa eleitoral é agitada, especialmente por aqueles que, dizendo-se salvadores, não sabem mais o que fazer. Está muito confuso, realmente está demais. Deixa fazer a confusão. Isso é o que é? É desespero. Eu acho que o Brasil precisa de um ditador. Tá tudo armado, isso é uma farsa. A gente vê um atacando o outro, um agredindo o outro. Isso parece mais fofoca de porta de portão, de vila, de subúrbio, não é verdade? Para complicar não. Não complicou, não. Tá muito conchavo, né?
muita confusão. Eles querem isso mesmo, complicar, né? Estamos a quase 15 dias da eleição. E isso pode parecer pouco para os mais aflitos. Mas é tempo bastante para quem gosta de tomar uma decisão importante como esta, só depois de muita conversa. De ouvir, de falar, de pensar com calma. Por nada, por enquanto não tem para ninguém ainda certo ainda não. Mas vou escolher mais tarde, tem muito tempo até lá. Porque eles ainda estão fazendo esses debates, ainda não esclareceram muito o povo. Aí aos poucos a gente vai sabendo a ideia deles e vai mudando de opinião. É só dia 15 mesmo a gente dá a resposta, né? Não sei, eu assisto todo dia esse programa passa eleitoral, mas eu fico em dúvida ainda. Só num dia só talvez eu vou resolver assim, mas estou bem indeciso ainda. Não tem jeito, a gente tem que aguentar e procurar ver quem está sendo sincero, né? Quem não está, e decidir pelo melhor. Chamada para você, eleitor. A eleição será em 2 turnos. Ou você se liga no candidato que achar o melhor, ou você pode perder seu voto se ligando no nome da moda. Pense. Pense bem. Pense 25. Vote Aureliano. Nas ruas, as informações vão sendo trabalhadas, pensadas, analisadas pelos eleitores. E é assim que deve ser. Aos poucos, os acontecimentos políticos, as manobras, chegam a todos. E o povo, é claro, sabe pensar. Eu não sei qual é a jogada deles, né? Mas eu acho que o Aureliano Chaves nunca iria deixar o cargo dele por causa do Silvio Santos. É um absurdo. Ele não pode sair, ele tem que ficar até o final. Eu acho que devia ser 3 partidos, para a gente escolher, ter tempo para pensar em quem ia votar, né? Mas não tá esse. É tanto partido que a gente fica louco sem saber em quem vai votar. Pela voz do povo, eu ouvi falar, em vez de passar no repórter, no repórter nem, eu vejo que o Aureliano Chaves, na minha opinião, eu entendi um pouco que ele podia ser um bom presidente, tirar o Brasil do sufoco. Ele ou o Brizola, mas na minha opinião, só tem os dois que podem tirar o Brasil do sufoco. Motorista de táxi, quem garantiu o carro novo com isenção de impostos não foi ele, foi Aureliano. Pense, pense bem, pense 25. Vote Aureliano. Eu acho que está muita pobreza o Brasil atualmente. Eu acho que não importa o político que vai vencer essas eleições, mas se é para estar lá, tem que fazer alguma coisa para melhorar essa pobreza, essa miséria, essa desgraça de país. Não dá para a gente viver assim. A gente não ganha o que ganha, gasta. Acho que não é só prometer, tem que fazer. Nós estamos cansados de sofrer. O brasileiro não aguenta mais essa miséria, enquanto que muitos marajás engordam o bolso por aí. Alguém tem que fazer alguma coisa. Realmente, alguém tem que fazer alguma coisa na direção do que você acabou de falar e falou com precisão. Mas alguém que não seja demagogo por conveniência. Alguém que não utilize a palavra para dissimular o pensamento. Alguém que faça promessas menos para as cumprir, mas para tirar proveito eleitoreiro das promessas que realiza. Então é importante, é fundamental que pessoas como você, que tem uma ira nobre, da juventude que não pode viver sem esperança, sem sonhos, a juventude de qual depende o Brasil do amanhã. E convocar as pessoas que são suas amigas, com as quais você convive, a sua família, para examinar detidamente a pregação de cada candidato, mas não a pregação de candidato apenas, a vida pública de cada candidato, o exemplo que cada candidato dá nessa disputa eleitoral, para que, votando com consciência, você possa errar menos. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas o pior é frustrar-se porque se foi levado na hora de decidir, não por uma decisão correta em função de uma avaliação séria, mas por ter sido induzido pela pregação fácil, falaciosa, porque geralmente as pregações fáceis são falaciosas. Quem fala com facilidade realiza com dificuldade.
para que, através de tais avaliações, do uso do voto com parcimônia, para que este voto, dado com parcimônia, reflita a avaliação de cada um, é que o Brasil pode melhorar e não gerar dentre os seus filhos esse estado de desesperança que uma jovem promissora como você tem neste momento. Aureliano 25, o voto de confiança. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai votar. A sua vida é o livro aberto, é o homem certo que faz o pedir. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai votar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai votar. Sou médico, candidato à vice-presidência da República na chapa do Dr. Enéas. Eu, Lenine, nunca fui político, mas sou um cidadão e não suporto mais o que estão fazendo com o Brasil. A única opção séria, agora, para mudar tudo tem o nome: Enéas. Vote Ronaldo Caiado, 51. O Rio de Janeiro assistiu dia 25 último a um impressionante espetáculo democrático e de mobilização política. O desfile da Caravana da Vitória de Ronaldo Caiado, a força que vem do interior, com mais de 1.000 tratores, 800 caminhões, 600 ônibus, milhares de pessoas levando a mensagem do interior do Brasil inteiro aos cariocas. A mensagem de renovação e de otimismo do candidato Ronaldo Caiado, promovendo a integração entre o campo e a cidade. O Rio, que é considerado um reduto indevassável das forças esquerdistas, onde muitos candidatos não têm coragem de entrar. Ronaldo Caiado, a força jovem que vem do interior, conduziu e entregou, sem medo, sua mensagem ao povo do Rio de Janeiro. Essa bandeira vermelha, não mancha essa bandeira verde e amarela. Essa é nossa, não tem PT, PC, nem PDT que vai manchar esse vermelho. Minha gente, a mobilização popular do dia 25 último no Rio de Janeiro me deixou com algumas certezas. A primeira, que acabamos com a lenda de que existem guetos ou currais eleitorais no Rio de Janeiro. A segunda, que a violência não vem do povo, mas sim de bandidos e trombadinhas da política, que podem ser enfrentados e derrotados com coragem e determinação. A terceira, por final, a comprovação que já estamos no segundo turno, com a desmistificação de pesquisas eleitorais distorcidas e manipuladas, e deixar claro a todo o meu povo que chegou a hora da confiança, do otimismo e do futuro sem medo e da certeza da nossa vitória final. E essa é a bandeira que vai me acompanhar. O meu voto, você já sabe para quem é. É Caiado. E o seu? Vote 51, Ronaldo Caiado para presidente. Vamos construir 10 mil centros educacionais com capacidade para 15 milhões de alunos e dar o primeiro grau completo, além de 1 ano de profissional a toda criança de 8 a 15 anos. Chega de político preguiçoso, PG neles. A luta dos funcionários do Banco do Brasil é uma luta justa. Um governo
que permite o pagamento de 1 bilhão e 500 milhões de dólares por mês ao Fundo Monetário Internacional. Um governo que permite que 6 bilhões de cruzados novos de devedores inadimplentes, relapsos, sejam mantidos na gaveta do Banco do Brasil sem cobrança, é realmente espantoso. O Banco do Brasil jamais foi um banco que deu prejuízo, absolutamente. O Banco do Brasil é a maior instituição da América Latina. É constituída de funcionários honrados e dignos que geram uma fabulosa riqueza para o desenvolvimento rural, industrial e social desse país. Um governo que permite a saída de 50 toneladas de ouro pelas nossas fronteiras. 5 bilhões de grãos saem pelas fronteiras desse imenso país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Diamantes e ferro vendido a preço irrisório. Uma tonelada de ferro, 14 dólares, não se paga um jantar em Nova York. Um salário que a maioria da classe assalariada percebe menos que o lixeiro norte-americano. Não pode absolutamente esse governo criar problemas e tentar atingir a dignidade e honradez destas instituições estatais. E é preciso também que se estenda esse direito inalienável a todos os trabalhadores operários que constituem a força de trabalho desse país, que pela mobilização nacional chegará a ser a potência que todos nós desejamos. A maior riqueza de um país é o seu mercado interno. E o mercado interno se compõe dos salários de todos aqueles que integram o país. Participe da mobilização nacional. Contribua na conta número 409-0330, Banco do Brasil. O brasileiro estava cansado do baixo nível da campanha, agora já tem quem votar. O brasileiro estava indeciso, agora já tem candidato. Silvio Santos. O Brasil é viável e eu acredito nisso. Vou citar como exemplo o meu estado, o Paraná, que ocupa 2,4% da ocupação territorial nacional. No entanto, somos o primeiro produtor de milho. Produzimos 60% do trigo consumido no país. Somos o primeiro produtor de feijão. Somos o primeiro produtor de aves e de suíno. O quarto produtor de bovinos. Somos o segundo produtor de soja. Produzimos 26% dos grãos produzidos no país. Portanto, o Paraná dá demonstração para o país de que o Brasil é viável. E eu acredito nisso. Tem muita gente tentando impedir a candidatura de que poderá solucionar em parte os problemas brasileiros. Porque o Brasil precisa de um homem que seja corajoso como Davi, que venceu Golias e os filisteus, que seja libertador como Moisés, que libertou o povo do Egito, que ele seja sábio como Salomão e que ele seja um administrador como José do Egito, que administrou com competência e probidade. Você poderá me dizer, mas o Silvio não é tudo isso? Seria muito para um homem, mas ele é o que mais se aproxima disto. Tem muita gente que não quer ver o Brasil sorrindo. Tem muita gente que quer cessear o direito do Silvio Santos vir a presidir essa nação. Mas, Silvio, com você, o Brasil vai voltar a sorrir. Vote em Silvio Santos. Votando no número 26 em Armando Corrêa, você estará votando em Silvio Santos para a nação sorrir. Mulheres do Brasil, o povo está com fome, sem rumo, sem esperança. A omissão de governantes prejudica a agricultura e faltará alimento. Nós, mulheres,
Temos que agir. Aceitei o desafio e vou lutar com vocês pela vitória. Somos a maioria. Venham governar comigo. Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Aqui você vê o que não vê nas outras TVs. Por que será que o Brasil nunca teve um presidente negro? Será porque os negros são os mais pobres e os que têm menos estudo? Mas por que será que os negros são os mais pobres e têm menos estudo? Você acha que o negro ainda é vítima do preconceito no Brasil? Em alguns lugares eu acredito que sim. Como é que é? Sei lá, em matérias principalmente assim de emprego, entende? Ele é visto como incapaz, entende? Ele é visto de modo diferente. Suponhamos, tem aqui um preto capaz de exercer tal cargo, entende? E um branco, devido ali ser branco, entende? É incapaz talvez de exercer tal cargo, eles preferem o branco do que o preto. Metade dos brasileiros são negros. São 70 milhões e nunca elegeram um presidente negro. O senhor acha que os negros têm as mesmas oportunidades que os brancos ou ainda não? Ainda não. Por que não? Porque, olha, veja bem, se faz um teste, né? A pessoa de cor faz mais ponto e o branco faz menos, fica a vaga para o branco e o negro fica de fora. No Ministério de Sarney, só há um ministro descendente de negro. O negro não tem as mesmas oportunidades que o branco? Não, não tem. Sinceramente, não tem. Como é que é? A gente sente nos estudos, né? Geralmente o branquinho tem mais vez e o preto sempre fora. Entre os 600 deputados federais e senadores, não se contam mais que meia dúzia de parlamentares de origem negra. As oportunidades dos negros e dos brancos são iguais? Não. Por quê não? Por que não? Porque assim, às vezes os brancos, eles acham assim, porque eles é branco, eles têm mais oportunidade que a gente, né, que é uma pessoa negra. E isso não deveria existir. Nenhum governador de estado é negro. Nenhum prefeito de capital é negro. Já foi rejeitado em emprego por ser negro? Já. Como é que foi? Falaram, eu cheguei lá, né? Eles se tinha vaga e falaram que tinha. Só que ele, só pelos olhares deles, já percebia que eles não estavam aceitando. Eu fiquei quase 2 meses esperando, também um colega meu branco, em 2 semanas já foi aceito já. A escolaridade dos negros é a mais baixa. A taxa de analfabetismo entre os negros é o dobro da dos brancos. Eles trabalham nos empregos mais pesados e os mais mal pagos. E sua jornada de trabalho é a mais longa. O Brasil só será um país essencialmente democrático quando não houver preconceito racial. Não basta apenas estar na Constituição que não deva haver discriminação e que é proibida a discriminação. Porque a discriminação mais grave é aquela que está na cabeça das pessoas. E no Brasil existe preconceito racial, porque é uma questão de cultura, não é uma questão de lei. E nós haveremos de construir uma sociedade em que esse preconceito acabe de uma vez por todas. E para acabar esse preconceito é preciso que a gente comece a mudar a partir da formação das nossas crianças. As crianças precisam aprender a história do Brasil de outra forma. Os negros não eram escravos na África, eles eram homens livres. E que eram aprisionados e vendidos como escravos para vir trabalhar no Brasil. É preciso que a gente compreenda de que recontar a história da raça negra é uma necessidade cultural para o nosso país. Uma política de relações com a África negra é uma necessidade básica que o Brasil tem que assumir, porque não pode permitir que a Europa mantenha essa relação privilegiada. E ao mesmo tempo nós temos que ter a coragem de romper nossas relações com a África do Sul. Um país democrático não pode manter relações com quem mantém a discriminação racial, como mantém o governo branco da África do Sul. Por isso, não é um compromisso de campanha eleitoral. É quase que uma profissão de fé. Nós precisamos recomeçar a contar a história do Brasil. E recomeçar a contar a história do Brasil é começar a recontar a história da raça negra.
Quarta-feira, comício de Lula, São Bernardo do Campo, 5 da tarde. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular.